Voltamos com o programa Direito e Dever e Cidadania em Ação, pela TV Destaque, contando hoje com a participação do Dr. Olício Sabino Mateus, que nos esclarece a respeito do anteprojeto do novo Código Penal, um instituto tão reclamado pela nossa sociedade. Dr. Mateus, uma questão que certamente vai dar uma balançada nas discussões é a respeito do aborto, né? O aborto já foi objeto de muita discussão por ocasião da última eleição presidencial, né? Se fez uma abordagem até um pouco distanciada da realidade naquela oportunidade, porque ela era feita com objetivos nitidamente políticos. Mas agora está na hora de se enfrentar a questão, né? Então, é possível dizer que a abordagem do aborto no novo projeto, ele é um avanço jurídico ou não? Na sua visão, logicamente. Por meu entendimento, eu vejo que só a questão de colocar um tema tão espinhoso, um tabu, uma espinha dorsal do direito penal em discussão, já é um fato que merece todo o nosso respeito. Aqui nós vamos encontrar, obviamente, opiniões diversas, e, a meu ver, isso é foro íntimo. Entendo eu que tamanha importância dessa discussão, quer do campo filosófico, quer do campo sociológico, quer do campo humanitário e, acima de tudo, do campo da saúde, entendo eu que tal questão deveria ser colocada sob pleito popular. Plebiscito, né? Exatamente. Vejamos bem, a questão do aborto, nós temos aí nos países europeus, onde a lei é um pouco mais flexível, nós temos aí a questão de 12 mortes de mulheres para cada 1000. Se nós levarmos em consideração aqui na América do Sul, onde há menos flexibilização e uma lei impositiva com relação à questão do aborto, nós temos aí, para as mesmas 1000, 32 mortes. Outra questão extremamente importante com relação ao aborto. 56% desses abortos cometidos aqui na América do Sul são com risco de vida. Mais, repito, mais. Na Europa, onde é menos flexível, esse risco não oscila. Ele oscila, entre 6% e 9%. Eu, ao analisar o projeto nessa questão, fiz um comparativo do ano de 2008, por exemplo, que é um ano bastante interessante com relação a esse aborto, onde se discutiu muito. E qual não foi a minha surpresa de saber que as mulheres que faziam esses abortos clandestinos, professor, na sua totalidade, teriam que fazer logo após curetagem. E, pasmem, no ano de 2008, foi a cirurgia mais realizada pelo SUS. Mais realizada pelo SUS. Pasmem ainda mais. 3% das mortes de mães no Brasil são em decorrência do aborto. Logo, entendo eu que não é só uma questão de penalização ou despenalização. É uma questão que envolve toda a sociedade. Merece ela discutir tamanha a grandeza do tema. E acho que é uma questão principalmente de saúde pública, né? De saúde pública acima de tudo. Doutor Mateus, algumas colocações ficaram bem interessantes. Uma com relação a trazer a própria população para escolher com relação ao aborto ou não. Aí eu deixo a primeira questão. A nossa população tem condições de enfrentar tamanha, né, votação e escolha, né, e mais, né? Se diante da nossa realidade cultural e jurídica, se é possível, aí já ampliando, é possível a aplicação do Instituto da Barganha? Novamente, a senhora com uma pergunta muito sábia. Muito obrigado pela questão. Entendo eu que sim, desde que o próprio Estado se empenhe em campanhas esclarecedoras, trazendo para a população esses números que eu acabei de citar aqui para os senhores, trazendo quais são as consequências e riscos para a mulher dos fatos inerentes aí a um aborto clandestino. Nos resta saber que se ao passar por um plebiscito, que entendo eu hoje
tranquilamente que a população hoje está totalmente ligada a todos os meios de comunicação, quer ele na imprensa escrita, falada, televisada. O que cabe são campanhas esclarecedoras nesse sentido, buscando conscientizar essa população da grandiosidade do tema, para que ela, então, preparada, tenha condições de esboçar, então, aí, qual a sua opinião. No campo jurídico, eu acho que ela só poderia ser sedimentada após essa votação. Tá? Porque aí sim nós saberíamos qual o caminho mais eficaz para a sociedade e mais, com o aval do maior interessado, a própria sociedade. Logicamente que se for feito um plebiscito, e me parece que é uma ideia muito interessante, ele teria que ser especificamente sobre o aborto. Porque se nós misturarmos uma pergunta num plebiscito com essa importância, junto com a eleição, por exemplo, presidencial, aí nós teríamos um resultado totalmente distorcido, né, doutor? Totalmente distorcido, e distorcido vai ficar a questão, caso a questão do aborto passe como está no projeto. Porque, veja bem, hoje nós temos o aborto por causa do estupro, a questão do estupro e a questão do risco de vida da mãe. E, recentemente, por julgado do STF, então, nós temos aí a questão do anencefalo ou aquele com deformidade, né? Deformidade monstruosa. Ocorre que, dentro desse projeto agora, também ele acata ou ele recebe, ele expõe para a sociedade que há a possibilidade também de ocorrer esse aborto, caso a mãe não tenha condições, obviamente, aí, psicológicas, de criar essa criança, de dar afeto a essa criança, de dar carinho, afeto a essa criança. Eu respondo ao questionamento dos senhores com uma pergunta. Quem fará essa avaliação? Psicólogos e médicos. Correto, senhores? Agora eu questiono aos senhores. Nós temos estrutura para isso? Essa é uma outra história. Doutor Matheus, no início, no primeiro bloco, você se manifestou filiado aí à escola penal que é simpático da aplicação pedagógica do direito penal. Só para que o telespectador fique esclarecido e aqueles que não conhecem a respeito, o que seria esse instituto e como funcionaria na prática? Aproveitando aqui, quando nós falamos da questão da pena, aqueles interessados ao direito, que ainda não leram, que deveriam ler, a obra do professor Raul Zaffaroni, Em Busca das Penas Perdidas. E lá ele vai deixar bem claro essa situação. Com relação à questão da pena pedagógica, o que nós podemos hoje é que nós temos um sistema carcerário extremamente improdutivo, extremamente marginalizado da sociedade e que não traz qualquer resultado, obviamente, de recuperação desse agente. Logo, as penas pedagógicas, no meu entender, é aquelas que visam recuperar, mas dar chance também para esse agente e também para a vítima de ser, então, recomposta no seu dano sofrido. Seria uma das etapas da pena pedagógica. No mesmo sentido, é dar condições, obviamente, que essa pessoa tenha, ao cometer crimes leves, ao cometer pequenos furtos ou pequenos deslizes, né? Muitas vezes de ordem emocional, na hora do desespero, que essa pessoa pague por isso, obviamente, mas pague dentro de uma realidade social atual e não ficar encarcerado. Custo para o Estado, custo para a população, custo para a sociedade, e o maior custo é que nós vamos ter de volta à sociedade um agente revoltado que vai, com toda certeza, voltar a delinquir. Doutor Matheus, interessantíssimas colocações. E, inclusive, no primeiro bloco, o senhor falou de dois temas importantes de mudanças nesse anteprojeto de Código Penal. Questão do aborto e questão do uso de drogas. Gostaríamos de voltar falando sobre a questão do uso das drogas e essa polêmica que vem sendo surgida, inclusive até as colocações do nosso antigo presidente, Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos a um breve intervalo. O programa passa muito rápido, mas eu gostaria de deixar aqui um agradecimento ao pessoal que vem nos assistindo pelo d11.com.br, não só de Guarulhos, mas o pessoal de São Paulo e o pessoal dos outros estados, a quem tem nos mandado e-mails carinhosos. Então, um grande abraço, uma grande satisfação poder estar com vocês via internet.
Lembramos, então, que o programa é reprisado às sextas-feiras às 7h30, aos sábados às 21h30 e no domingo às 22h. Convidamos aos advogados, estagiários, acadêmicos e demais interessados para participarem dos cursos e palestras organizados pelo Departamento de Cultura da Ordem dos Advogados de Guarulhos. A agenda dos eventos pode ser consultada pelo site www.oabguarulhos.org.br e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 11 2468 8199 com as funcionárias Débora ou Denise. Voltamos já.